Olá, meninas. Que aula, né, Regiane? Que maravilhoso. É, Nossa, perfeito. maravilhoso. É muito Ó, bom. como eu falei, aqui talvez pode acabar a energia, tá? Tá, mas vamos. Acabou de dar uma piscada. Pois é, eu Vamos vi rezar. também. Nós vamos começar, vamos conversar um pouquinho, aproveitar esse tempinho. Se caso cair a conexão, nós vamos saber que foi por conta Por disso. causa da energia. Isso. Meninas, a Regiane vai falar um pouquinho sobre o empreendedorismo para nós. Para quem não conhece ela é aqui de Barra do Bugres, ela é empresária, ela é um exemplo aí para muitas mulheres, inclusive para mim. Então, Regiane, quero que você saiba que eu admiro muito você como mulher, como empresária, empreendedora. Regiane é uma mulher que está sempre inovando, está sempre buscando, nunca parou. Para quem não conhece a história dela, ela literalmente está onde está hoje por mérito de seu esforço, né? A Regiane literalmente começou do zero e tá aí onde tá, Regiane. E isso, assim, é muito bonito. É uma mulher guerreira, inovadora, isso mesmo. Regiane, Adriana, compartilha com a gente um pouquinho dessa história. bom, primeiramente eu gostaria de agradecer você por esse convite. Fiquei muito feliz mesmo de participar. É a sua primeira masterclass, né? Sim, De muitas que virão. de muitas Você que já virão. Sim, o ano passado nós fizemos lives, né? Eu e outras mulheres. Mas foi um evento menor. Esse a gente está tentando manter gravado, porque depois muita gente pedia e a gente não fez. conseguia disponibilizar. Mas o ano que vem, Reigi, já estendo o convite aqui, já deixa as meninas avisado que o nosso encontro vai acontecer presencial. Nós vamos organizar um Nossa, evento legal, e nós vamos legal. fazer esse movimento. Eu acho que nós temos muito para oferecer uma para a outra, sabe? Eu acho assim, Adriana, eu acho que é muito digno, sabe? Porque, na verdade, você está ajudando outras pessoas, né? Convidando todas essas mulheres a participar. Então, é lindo o seu trabalho, é lindo o que você está fazendo. E eu fico muito, muito feliz em poder estar participando, tá? Eu estou, gente, hoje numa cidade chamada Planalto da Serra. Eu estou trabalhando aqui, né? Nós estamos fazendo toda a parte de jardinagem da cidade e projeto paisagístico das avenidas, só que aqui ainda se tem um pouco de dificuldade quando chove, pode acabar a energia, e começou a chover agora, mas enquanto isso nós vamos, se Deus quiser, não vai acabar, mas vai acabar por causa da internet. É, a minha história, Adriana, eu tenho muito orgulho dela, muito orgulho mesmo, porque foi de muita luta. Ontem, inclusive, eu estava aqui contando para o pessoal que quando eu comecei, vou falar de mim, da minha pessoa, eu comecei praticamente sem nada, porque a gente não tinha nada, né? Nós começamos, eu chamei a minha mãe, né? Nós começamos no fundo de quintal da minha casa. Minha mãe sempre gostou muito de planta. E ela me ensinou também a amar as plantas. E eu comecei a trabalhar na prefeitura, na parte de paisagismo, falei, mãe, vamos criar um viveiro, vamos vender mudinha. Criar viveiro não, falei, vamos fazer mudinha e vender para os vizinhos. Aí a gente começou a encher saquinho, né? Eu já trabalhava na prefeitura, ela enchia os saquinhos, eu também, e a gente começou a vender essas mudinhas para os vizinhos. E eu pegava ali aquele dinheirinho, ia comprando mais. Uma coisa, gente, que eu sempre fiz, desde o começo, sem ter conhecimento nenhum de empreendedorismo, de finança, nada. O único conhecimento que eu tinha era o conhecimento que meus pais tinham passado, que a gente vivia numa dificuldade muito grande ali, de economizar. Mas uma coisa que eu sempre fiz, todo o dinheiro que eu peguei da venda daquelas plantas, eu voltava ali para o meu negócio. Eu não pegava para gastar comigo, não. Eu já reinvestia ali. E assim foi surgindo, né, a RLS Paisagismo, que é a nossa empresa que começou tudo. E no ano de 1999, eu terminei minha universidade, a faculdade de matemática, e nós mudamos para uma outra casa, na cidade de Barra do Bugres mesmo, e tinha um lote vazio do lado da minha casa. Eu falei para minha mãe e para meu pai, vamos montar um viveiro ali? Aí meu pai falou, mas como? A gente não tem dinheiro, não tem nada. Aí eu fui atrás do proprietário, porque o lote estava todo vazio, ele emprestou o lote, nós limpamos. É, o Alessio Sansão, eu sempre gosto muito de contar essa história, eu tenho tanto orgulho.
ele doou a madeira para a gente, né? Meu pai pediu, e eu comprei um pedaço de sombrite e ali foi surgindo o primeiro viveiro quando tudo começou. Mas uma coisa assim que eu sempre falo, Adriana, você trabalhou, né, no grupo RLS, Sim, você viu todo o empenho nosso, toda a vontade de trabalhar, sim, mas no início não foi fácil, gente. Porque você começar sem nada, sem dinheiro, porque na verdade a gente não tinha. O dinheiro que eu tinha era do meu salário, que eu já trabalhava na prefeitura, mas era o salário que dava para se manter. Eu era uma menina ainda, então, assim, uma adolescente. Adolescente não, já estava ali na casa dos 19, 18 anos. Então, você estava começando a vida. Então, todo o dinheiro que você tinha, que eu ganhava de salário, eu tinha que me manter e eu comecei a investir naquilo ali também. É, mas eu queria muito, eu tinha uma ânsia muito grande dentro de mim de melhorar a minha vida e da minha família. Eu me lembro que desde os meus 8 anos, que é inclusive a idade do meu filho hoje, eu lembro que eu falava assim: eu quero mudar a minha família, eu não quero mais passar por todas essas dificuldades que a gente passava. Inclusive, a Camila estava falando ali, gente, é um negócio tão forte, tão forte. Eu tenho um problema com obesidade, é algo que eu luto diariamente. Agora mesmo eu estou fazendo um tratamento com ela para emagrecer, porque eu emagreci 38 quilos e agora eu engordei 12. Então é algo que você fica ali para o resto da vida, você vai ter que lutar contra. Mas um sim. dos grandes problemas meu é que quando eu era pequena, eu queria comer doce e não tinha dinheiro. Então, quando eu estou ansiosa, quando eu estou num período de muito estresse, onde eu vou? Vou comer o doce. É E uma hoje, às vezes, eu compensação. falo para mim mesma, você tem condições de comprar esse doce, você não precisa disso. Mas naquela ansiedade, toda a dificuldade que a gente passou, sabe, lá atrás, ainda me marca até hoje. Então, assim, não é fácil você começar algo, mas eu acho que o mais que você precisa é você desejar do fundo do seu coração sair daquele lugar. Você precisa, se você. É igual ela também tinha falado antes, é muito legal a Camila, que ela tem uns pensamentos muito parecidos com o meu. Positividade, é você lutar pelos seus objetivos, você sonhar grande. Gente, sonhe grande. Eu me lembro muito assim, quando eu me formei, eu tinha 14, acho que já 16 anos, voltei para minha cidade, falei para minha mãe: "Mãe, eu quero comprar uma bicicleta". Minha mãe: "Minha filha, mas você não tem dinheiro, a gente não tem dinheiro". Fui lá e comprei uma bicicleta. Aí depois eu falei: "Mãe, vou comprar uma moto". Ela falava: "Como?". Eu falei: "Eu vou fazer um consórcio". Fui lá e comprei uma moto. Aí depois eu falei: "Mãe, eu vou comprar um carro". Hoje, se eu falar para minha mãe: "Mãe, eu vou comprar um avião", ela vai falar assim: "Eu tenho certeza Hum, absoluta que você vai comprar uma mansão, um avião", porque eu fui mostrando isso para ela e para mim mesmo. Então, tudo que você desejar do fundo do seu coração Você vai e conseguir. continuar ali lutando, trabalhando, você vai conseguir. Hum. Hoje, gente, nós vamos fazer um bate-papo, né, Adriana? Então, quem quiser perguntar, quem Uhum. quiser ir falando aqui, que eu acho que vai ficar muito mais legal também, a gente, e menos informal, eu vou respondendo. Se alguém tiver alguma curiosidade, fica à vontade, tá? Inclusive você, Adriana. Tá, uma coisa que eu queria te perguntar, que seria legal você compartilhar para nós, é qual foi os recursos que você utilizou para chegar tão longe, né? Como que você fez? Você encontrou muitas dificuldades que elas fazem muito sentido para todas nós, principalmente para as mulheres que vão estar assistindo depois essa aula. Geralmente elas estão passando por processos como nós passamos lá atrás. Como que você Sim. foi superando isso, Vigiane? O que que você buscou? Qual foi o recurso? Hoje, se você olhar para trás, você vai conseguir dar o nome para isso de técnica, de recurso, mas na hora eu sei que tudo é muito instintivo, né? É Mas engraçado. Hoje eu vejo você falando aí, hoje eu vejo várias pessoas instruindo e muitas coisas eu já fazia sem saber. Uma das coisas que eu sempre tive muita amizade. Eu estudei numa escola agrícola onde só na minha turma tinha cento e poucas pessoas. E eu sempre tive muita facilidade em ter amigos. Então, quando eu comecei, na Barra do Bugres mesmo, ali devagarzinho, né? As pessoas começaram a vir, a conhecer a RLS. E depois, eu me lembro quando eu comecei na Usinas Itamaraty, gente, tem 17 anos que o grupo RLS está dentro da Itamaraty, que foi o divisor de águas na minha vida, assim. Mas como que eu entrei lá? Foi através de uma amiga que ela falou que tinha uma outra amiga que mexia com paisagismo e ela veio atrás de mim. Aí, quando ela chegou, ela falou: vai ter uma licitação. Eu falei: meu Deus, o que é isso?
Só que eu sou uma pessoa assim, se você vem falar algo que eu nem sei o que é, eu vou aceitar. Não, eu vou dar conta. Aí eu vou atrás, vou estudar e vou fazer. Então, aí eu fui começar a ver o que que era licitação, estudar, participar, né, dessa licitação. Eu me lembro, nunca esqueço disso. Tinha é, 11 empresas participando. Tinha uma empresa de Cuiabá que tinha 1.000 funcionários. Eu tinha um, que era o Josias, que está comigo até hoje. Eu tinha um registrado. E aí eu fui indo, dessas 11 ficou 5, dessas 5 ficou 3, e todo mundo queria pegar todo o processo. Eu falava, não, gente, eu só entendo de paisagismo, eu só entendo de paisagismo. Aí foi até que, graças a Deus, a gente conseguiu entrar. E aí, quando nós entramos, ótimo, que bom, ganhamos a licitação. E aí? Tinha que ter mais um carro, eu não tinha dinheiro nenhum. Aí tinha que ter, de um funcionário ia passar para 40 funcionários e não tinha recurso. Só que aí, Adriana, que eu falo, a família é muito importante. Meu pai sempre foi um homem muito respeitado dentro de Barra do Bom, principalmente pela sua honestidade. E Uhum. nós somos muito gratos à família Sansão, porque principalmente o Alessio, a Zuleide ali, que foram pessoas que ajudaram muito a gente. Aí no começo, o Alessio emprestou dinheiro, o Luiz Sansão é outro cara que, para mim, sabe assim, vai passando na sua vida anjos. Eu falo que na minha vida passaram vários anos. Aí o Luiz Sansão, eu fui no banco, peguei um empréstimo, ele avalizou também. E aí foi quando a gente comprou o carro, e foi um ano depois as coisas já tinham se encaminhado, mas eu falo assim, as maiores, uma das coisas que mais impulsionou é amigos, minha família, sem dúvida alguma. Meu pai é um esteio, né? Minha mãe. Minha mãe, eu falo que ela é a luz, porque a RLS, inclusive, é de Regiane Luzia de Souza e Rosa Lopes de Souza. A minha mãe, com toda a sua humildade, com toda a sua simplicidade, ela sempre foi muito de rezar, de acreditar em Deus, sabe? E ao mesmo tempo ali aconselhar. E tudo que eu ia fazer, eu sempre falei para meu pai, sempre pedi conselho para minha mãe. Meu irmão depois veio, ajudou muito, minha irmã. Enfim, então assim, foi a família e as pessoas, meus funcionários que acreditavam ali. O Josias, imagina, o Josias está há 22 anos junto, né? Comigo. E uma coisa assim, Adriano, eu acho que a gente tem que ter coragem. Você não pode ter medo. Eu não tenho medo, gente. Se tem uma coisa na minha vida é que eu não tenha medo de Sim. lutar e nem ter preguiça. Uhum. Quantas vezes, quantos domingos e feriado eu trabalhei? Não foi. Quando eu falo assim, quando você está começando, você não tem que ter dia, você não tem que ter hora. E Sim. você tem que, hoje é muito mais fácil de você ter sucesso em um negócio. Sabe por quê? Porque hoje a gente tem internet, olha esse tipo de evento que nós estamos fazendo aqui. Gratuito, Uhum. sabe? Tá, só não estuda quem não quer. E na Sim. minha época lá, quando eu comecei, não. Você não tem noção a dificuldade que era para a gente descobrir um fornecedor. Porque hoje, meus concorrentes, eu falo que eu não tenho concorrente. O meu maior concorrente para mim sou eu mesma, quando eu começo com os pensamentos negativos. Mas Uhum. hoje o próprio concorrente nosso, se eu ligar lá e falar assim, ó, qual veneno você está usando na sua grama aí? Ele vai falar. Antigamente, não. A pessoa escondia 7 chaves. Porque hoje você entrou lá no Google, tudo você descobre. Então, Sim. hoje a pessoa, ela não estuda, ela não se desenvolve profissionalmente se ela não quiser. Agora, lá atrás, não, foi bem difícil. Fala assim, gente, tem dia que eu olho assim, nós começamos, meu primeiro veículo foi uma bicicleta cargueira, uma bicicleta cargueira que eu comprei, na época custava R$ 400, e eu paguei em 10 parcelas, que era o que eu conseguia pagar. Então, assim, imagina, aí o Josias saía com aquela bicicletinha para fazer entrega, para fazer o serviço de jardinagem. Então, a gente começou dessa forma lá atrás. Não foi fácil, não é fácil até hoje, não é fácil, mas, assim, a gente não pode desistir. E ter coragem, e não ter preguiça. Eu acho que é isso aí, determinação. E Sim. também a gente acreditar muito em Deus, né? Um ser superior que vai dar certo. É, eu tenho meu filho de 8 anos, o Caio, que hoje eu ensino ele desde pequenininho que a gente tem que pensar positivo e falar assim, eu vou conseguir. Primeira coisa que você vai usar, eu vou conseguir, eu consigo. Aí depois você vai vendo como que você vai fazer, mas você pensar positivo. Exatamente. E trabalhar, porque também não adianta eu falar, vou pensar positivo, vou ficar lá na minha cama dormindo. Não vai adiantar, Não não vai vai adiantar. resolver. E isso, meninas, uma coisa que a Regiane está falando é bem a essência do nome do nosso movimento, né? Uma mulher emocionalmente fascinante, porque quando a gente está bem emocionalmente, a gente vai para cima, né? Eu vejo que você, Regiane, é um exemplo de superação, mesmo diante de todas as
Os desafios você buscou. Adriana, sabe algo assim que a Camila falou e você falou e veio agora na minha cabeça. Quando eu comecei a trabalhar na nossa cidade, cidade que eu amo, que é a minha cidade onde eu nasci, mas que às vezes tem pessoas muito, muito ruins, pessoas muito negativas, pessoas É, muito invejosas. E no começo, só que eu nunca liguei para nada que as pessoas falassem, mas eu me lembro que quando eu comecei, eu ia para cima mesmo, eu ia plantar, eu que sempre plantei no começo lá, me sujava. Quantas vezes eu estava no lugar toda suja de lama, às vezes, suja de terra, tinha pessoas que passavam por mim e nem me cumprimentavam. Tipo assim, me esnobava, sabe? sim, E outra coisa, eu me lembro quando eu comecei a me titular que eu era paisagista, tinha gente que falava assim, paisagista? Eu tinha estudado, tinha feito o curso. Então, assim, as pessoas falavam, essa menina tá doida. O que é sim. isso? O que é paisagismo? Quando eu Uhum, coloquei RLS paisagismo, na época ninguém nem sabia o que era paisagismo. sim. Por que não colocou jardim, alguma coisa assim? Mas é porque eu sempre pensei grande. Sempre pensei grande. E Uhum. aí a gente não pode ligar, igual, igual a Camila falou, às vezes as pessoas falam, você está doida? O que você está fazendo da sua vida? Mas, gente, quando você está desejando do fundo do seu coração e aquilo te faz vibrar, você tem que ir para cima, você tem que lutar, você não pode desistir. E muitas vezes as pessoas que estão do seu lado são as pessoas que mais vai te julgar. É as Exato. pessoas que, às vezes, não por maldade, gente, não é maldade, mas eles não acreditam. É igual quando eu falei para minha mãe que eu ia comprar uma bicicleta, ela falou: minha filha, você não vai conseguir. Por quê? Porque era algo tão assim natural dela, ela falava aquilo para mim não sofrer, para mim não sonhar e sofrer. Então, às vezes, as pessoas que estão aí do seu lado, que vai falar, você está sonhando em montar uma empresa hoje. Ó, eu quero começar uma empresa ali na minha casa, devagarzinho. Às vezes é o seu marido fala: não, isso não dá dinheiro, isso não dá certo. Mas, gente, não importa quem esteja falando. Se está aqui dentro do seu coração, vai para cima. Estuda, corre atrás e luta, porque vai dar certo. É bem isso mesmo. Isso é muito real. Inclusive, é igual a Camila falou agora há pouco, né? As pessoas estão acostumadas com quando as coisas não dão certo. O diferente, gente, é fazer dar certo. Por que que dá certo para poucas pessoas? Porque poucas pessoas se dispõem a fazer o diferente, né? E E outra coisa, no ramo nosso de empreendedorismo, Adriana, que você é empreendedora também, muitas vezes, gente, você vai passar muita dificuldade. sim. Nossa, a gente passou tanta dificuldade, principalmente com dinheiro. Uhum. Porque, por exemplo, se você é um herdeiro, que você vai assumir algo e você vem com toda com o negócio que você herdou e mais o dinheiro em caixa, é muito fácil. Você tem obrigação de administrar isso. É sua obrigação. Sim, Agora, você imagina você começar sem nada, sim, sem dinheiro. E aí você começa ali, aí você tem que ter o dinheiro para você montar o estoque. Aí você no começo você não tem nome, o banco não quer nem saber de você. Olha, aham, eu me lembro muito bem de um episódio, gente, foi tão triste assim, mas aquilo, só que eu sou uma pessoa que eu não desisto. Eu fui no banco e eu fui lá no gerente, era banco, eu não vou falar o nome porque você vai expor tudo aí, mas enfim. sim. Eu fui no banco e surgiu, era o FCO na época, eu queria 40 mil reais, eu já estava com nome, assim, começando, eu já conseguia pegar esses 40 mil. Aí o gerente do banco falou assim para mim: não, não tem esse dinheiro. Eu falei: não, mas eu vi propaganda na televisão. Não, não, não tem. Eu falei: ah, então tá bom. Aí eu saí de lá por acaso, eu fui num amigo meu, que ele era já grande, e eu estava lá comprando os negócios, e nisso ele falou assim: deixa eu só atender esse telefone. Aí eu falei, não, tudo bem. Era o gerente do banco oferecendo 400 mil reais para ele. 400 mil. Daí ele falou, não, não, não quero não, estou com dinheiro sobrando, não preciso. E eu lá no começo, né, precisando muito. Aí eu voltei no gerente do banco e falei assim, olha, se você não me emprestar esse dinheiro aqui, eu vou ligar na ouvidoria, porque esse dinheiro é para emprestar para os pequenos e médios empresários. E eu estava lá e você ligou para um empresário grande, que ele nem precisa de dinheiro, e você não quis me emprestar. No outro dia, o dinheiro estava na minha conta, ele me emprestou. Então, Adriana, assim, no começo, ninguém acredita em você. Você Sim. não tem credibilidade. E isso, só que assim, o que que você tem que fazer é não desistir. Você fecha uma porta aqui, você vai lá e vai atrás. Então, assim, muitas vezes você passa por humilhações, sabe? As pessoas acham que você tá doida,
que isso não vai dar certo. Então, assim, não é fácil, mas você tem que acreditar e levantar a cabeça, Isso mesmo. sabe? E ter, claro, e você compartilhar seus sonhos, sabe? Isso é fato, se posicionar. Mas que não é fácil no começo, não é. Não é, na verdade não é fácil para ninguém, sabe? Não. Essa história que você conta, Regiane, é uma realidade, assim, que a gente vê muito isso. Infelizmente, a gente vive num país ou numa sociedade muito preconceituosa, né? E para a mulher entrar no mundo dos negócios, a gente parece que tem que bater o pé para garantir, né, que nós estamos ali, que nós realmente damos conta de fazer. E outra pergunta que eu queria te fazer é justamente sobre isso, né? Sobre essa luta, sobre digamos que nós precisamos nos impor, né, para empreender. A mulher, ela sempre tem um pouco mais de dificuldade. Eu também já passei por situações, meninas, também de chegar no banco e não ter credibilidade, entendeu? Mas eu cheguei no meu gerente, assim como a Regiane colocou, e eu falei para ele, falei, olha, eu não tenho nada, estou começando, já passei muito aperto, mas eu estou aqui para buscar algo melhor para minha vida e eu quero saber como que vai fazer. Aí a pessoa também me falou que não tinha, nananã, mas eu fui em cima, Regiane, fiz exatamente como você fez, também consegui, também, depois disso eu peguei algumas outras linhas de crédito, hoje, além de psicólogo, como a Regiane falou, eu também trabalho com outros ramos de negócio, eu e meu esposo, mas não foi fácil. As portas, elas não se abrem se você não bater nelas, se você não Sim. for para cima, né? E muitas pessoas, às vezes, têm medo desse enfrentamento. Ai, mas e o se? Ah, mas e se não der certo? Gente, não, já não está dando certo, né? Se você não for em busca do fazer acontecer, do dar certo, nada vai mudar na sua vida. E muitas mulheres É, são extremamente inteligentes, Regi, só para me concluir, são extremamente inteligentes, têm conhecimento, têm potencial, têm condições de desenvolver ali uma carreira, um empreendimento, mas tem medo. Fica baseado nesse se, né? E se? Gente, o não vocês já têm, vocês já estão vivendo com ele. A gente luta pelo sim. sobre você falando dessa dificuldade que a mulher tem, uma dificuldade a mais. Sabe, Adriana, engraçado, para mim eu não tive essa dificuldade assim como mulher. Uhum, Como ser mulher, mas eu tenho vários relatos de amigas que elas sempre tiveram essa dificuldade, porque eu sempre assim, eu sempre procurei estudar. Gente, eu agora eu criei uns quadros lá no corredor do meu escritório, eu nem lembrava com tanto certificado que eu tenho lá, porque assim, as pessoas acham que você vai chegar a algum lugar sem conhecimento, você não vai. Você tem que estudar e você tem que ter conhecimento. A partir desse momento, é claro que antes tinha muito mais essa dificuldade, mas você ser mulher ou homem não vai atrapalhar, não. Eu falo assim, hoje principalmente, porque a mulher está indo para cima com tudo, com tudo. E, inclusive, hoje tem empresas que estão preferindo contratar mulher, porque a mulher ela é polivalente, né? Ela faz 10 coisas ao mesmo tempo e muito bem feito. Então, assim, uma das coisas que eu sempre procurei fazer é me posicionar, né? Conversar ali, estudar e saber o que eu estou falando. Então, assim, eu não tive muito essa dificuldade, não. Mas eu sei que para a mulher é muito mais difícil, com certeza. Essa dificuldade é muito maior. Eu estudei numa escola agrícola. Então, imagina, eu estudei, era 112 homens e 11 meninas. Então, então assim, já ali, a gente já começou uma competição entre aspas, mas ao mesmo tempo a gente foi muito acolhida. A gente sempre uhum. falou que os meninos eram como irmãos para a gente. Então, acho que naquele momento, naquela escola, essa diferença de homem e mulher, para mim, acabou ali. Então, quando eu saí, eu já saí com a autoestima muito bem. Eu sempre tive uma autoestima muito alta, graças a Deus. E assim, eu nunca tive essa dificuldade, acredita? Uma vez, assim, quando até que eu trabalhava na prefeitura, eu era concursada da prefeitura, e eu trabalhava na área de jardinagem na Barra. Na época, gente, Barra do Bugres, eu não sei se vocês lembram, até acho que isso tem 15, 18 anos atrás, a nossa cidade era toda jardinada, nossa cidade era muito bonita. Inclusive, eu era responsável pelo setor de jardinagem e paisagismo da nossa cidade. E 2 episódios aconteceu lá dentro. Uma vez eu plantando umas mudas de pingo de ouro na época, e uma amiga minha falou assim: para que você está plantando esse monte de pingo de ouro? A cidade não tem cultura para ter essas plantas e vão roubar tudo. Eu falei: olha, se roubarem,
eu tinha, acho que 20 anos na época. Eu sempre fui muito positiva. Falei para ela, eu nunca esqueço. Se eu plantar 10 mudas e sobrar uma, eu volto e replanto as 9, não tem problema nenhum. E hoje, quantas casas Barra do Buco com jardim, quantas coisas que na época não tinha, né? Quantas casas lindas que tem aí com paisagismo. E outro episódio que aconteceu lá dentro foi quando. Mas isso é Deus, tá? Que faz as coisas com a gente e a gente não entende. Deus dá sinais nas nossas vidas e às vezes a gente não faz questão de captar. Eu trabalhava na prefeitura e trocou o prefeito e entrou um secretário. E eu era chefe do setor de jardinagem e paisagismo. Aí quando eu sou técnica agrícola, aí quando ele entrou, ele falou o seguinte: não, vou aceitar uma mulher aqui não. Ele era bem machista. Ele falou: não vou aceitar uma mulher aqui não. Ele estava no segundo dia, no segundo dia dele da administração. Aí eu cheguei em casa, eu sempre conversei muito com a minha mãe, eu falei, mãe, eu vou pedir afastamento da prefeitura. Falou, não, minha filha, você está doida? O salário que você tem ali, e eu estava começando na empresa, mas já estava quase tudo certo para me ganhar a licitação da Itamaraty. Aí eu falei, mãe, eu vou pedir afastamento de 2 anos. Ela falou, mas o que você vai fazer? Como que você vai sustentar? Eu falei, eu vou cuidar da minha empresa, porque eu já tinha empresa paralela e já estava começando, né? E aí ele chegou em mim no outro dia, ele falou bem assim: você acha que eu vou aceitar uma menina dessa e uma mulher ainda mandar no setor? Nunca, não quero você aqui, não. Ele falou desse jeito. Falei, ótimo, vou pedir afastamento e sair. Mas o que foi aquilo? Deus usou esse homem para que eu saísse da prefeitura e fosse cuidar do meu negócio. Sim. Então, gente, só que na hora, às vezes, você fica com raiva da pessoa, mas Deus usa as pessoas, ou de uma forma boa, ou de uma forma ruim, para você alavancar na vida. Sim, sim. Então, a gente tem que, às vezes, entender os sinais. É Eu acho que foi a bem única isso. dificuldade que eu tive, assim, mas que foi um propósito de Deus. Na Sim, verdade, foi com uma dádiva de certeza. Deus, né? Com certeza. Na verdade, isso é bom para a gente ver e para os meninos também refletirem que nós sempre vamos encontrar algumas barreiras e tudo depende disso. Eu também tenho o mesmo pensamento que você. Eu acredito que é propósito de Deus, que às vezes é um livramento e na hora a gente não tem discernimento para Não, entender, não tem. né? Por isso que eu bato muito na tecla sobre nós cuidarmos da nossa espiritualidade, da gente se fortalecer, porque Deus manda sinais, e se nós não estivermos com essa espiritualidade trabalhada, a gente não vai enxergar, você não vai conseguir ver. E tem pessoas que, às vezes, Deus até quer tirar algo para oferecer algo melhor, mas não consegue porque ela não desapega daquilo e não se permite evoluir. Então, É, meninos, esse exemplo da Regiane nos traz uma reflexão muito importante. Se você está perdendo alguma coisa na sua vida, ou se já tiraram isso de você, olha para frente. De repente, é algo muito maior que está para chegar e você não está se permitindo ver. Eu passei por isso também aqui assim quando eu cheguei na Barra, eu lembro até hoje, eu trabalhei numa empresa, Jane, e eu trabalhei por um tempo, a chefe do setor chegou em mim e falou com todas as palavras: eu vou te mandar embora enquanto eu posso, senão amanhã quem vai me mandar vai ser você. Eu levei um susto muito grande, porque eu não tinha a malícia, a maldade de ver aquela figura como alguém que eu estava competindo no lugar. Eu simplesmente estava fazendo meu trabalho, estava trabalhando, precisava do trabalho, mas na época eu lembro que eu fiquei muito triste, muito decepcionada. Mas depois foram abrindo tantas portas para mim que aconteceu de eu conseguir abrir o meu consultório. Também lembro que eu comecei com uma portinha bem pequenininha, não sei se a Regiane lembra, era do lado do né? Banco do Bradesco, bem pequenininho. Eu não tinha secretária, viu, meninas? Eu tinha um bip na porta que a pessoa cruzava e ele fazia assim, pim-pom, e um plim-plim em cima do meu balcão, que se eu não escutasse o pim-pom da porta, a pessoa batia ali. Eu não tinha secretária, porque eu não tinha condições. Eu pagava para trabalhar e as pessoas perguntavam para mim assim: como é que tá indo no consultório? Todo mundo esperando que eu falasse que não estava dando certo, né? E eu falava assim: tá ótimo, nossa, tá muito bom, tá indo muito bem. Tá indo, tá dando certo? Sim, tá dando certo. E na verdade eu tirava meu salário do outro trabalho, né? Porque eu trabalhava no fórum, para poder se segurar ali. Foram 6 meses, menina, de persistência, né? E que no fim, hoje eu tô aqui, tenho uma clínica, tenho 7 psicólogos trabalhando comigo, e graças a Deus as coisas melhoraram muito. Então, nós sempre vamos encontrar barreiras, né, Regiane? E a Regiane, quando eu resolvi, Regiane, que eu pensei em você em te convidar,
foi justamente pensando nisso. Quando eu cheguei na Barra, fui trabalhar com a Regiane, eu tive a oportunidade de te ver em ação, e realmente a Regiane vai para cima, sempre lutou, sempre buscou, nunca desistiu. E para mim também foi uma inspiração, Regiane, porque quando eu comecei também em busca daquilo que eu queria, eu também fui para cima. Eu também busquei, eu também olhava, e eu sempre fui muito de olhar para o lado e aprender com as pessoas, sabe? De confiar, de pensar assim, ah, ela conseguiu, eu acho que eu também consigo, eu preciso só focar. E esse processo, meninas, é muito importante vocês entenderem. Nós não vamos acertar por todo o caminho. Os erros, Não, eles fazem parte, né, Regiane, dessa construção. Eu lembro que eu errava, eu voltava a fazer de novo, eu errava, eu não. voltava a fazer de novo. Adriana, para você ter ideia, eu vou falar um pouco hoje sobre o Grupo RLS. Hoje, o Grupo RLS, nós estamos hoje em mais de 20 cidades no estado de Mato Grosso. As pessoas, principalmente da nossa região e da nossa cidade, acham que o Grupo RLS é a floricultura. Não, gente. Hoje, o Grupo RLS presta serviço em mais de 20 cidades no estado de Mato Grosso. Hoje, nós temos grameira, nós temos prestação de serviço de limpeza urbana, limpeza industrial, limpeza comercial. Nós fazemos projetos paisagísticos de macro, pequeno e grande porte. Nós plantamos gramas em PCHs, já chegamos a plantar 100 mil metros de grama em uma PCH em, acho que foi 8 meses, 9 meses. Hoje nós atendemos cidades como Primavera do Leste, Luca do Rio Verde, eu estou aqui em Planalto da Serra, que é uma cidade que eu adoro, Nova Brasilândia, enfim, N cidades. E tudo isso começou lá naquele lote, na verdade, começou no fundo da minha casa, no Uhum, lote da minha casa, uhum, tá? No bairro pequeno, e começou ali. Hoje nós temos em torno de 160 funcionários, tá? Direto ou indireto. Por que que eu estou contando essa grandeza aí? Porque a gente começou, a gente era muito pequenininho. E hoje toda essa gestão, nós temos uma equipe, gente, olha, nós erramos muito ainda, erramos muito, mas são pessoas esforçadas, que amam a empresa. Hoje nós estamos criando a cultura da empresa, o processo, porque o que acontece também, você começa pequenininho, e aí o empreendedor, o que a gente faz? A gente não nasce nem estuda para ser empreendedor. Aí você vai indo, daí você cresce. Aí você chega no momento, você fala, o que eu vou fazer agora? Porque às vezes ali tá tudo uma bagunça, porque você nem sabe o que você está fazendo direito, porque essa é a verdade. A única coisa que eu queria na minha vida era mudar a minha vida da minha família, que era sair da pobreza, que eu não aguentava mais aquilo. Eu queria ter dinheiro, eu sempre gostei de dinheiro e queria ter uma vida digna, né, com segurança, com qualidade, e mudar a vida da minha mãe e do meu pai. Eu queria muito isso, porque o meu pai sempre foi um homem que trabalhou muito, muito mesmo. Eu sempre falava assim, meu Deus, meu pai trabalha tanto, meu pai não tem nada. Não, a gente precisa crescer, a gente precisa mudar isso. Mas aí a gente foi, cresceu, aí chegou num ponto, e aí agora? Vem as dificuldades financeiras até hoje, gente. De vez em quando você vai dormir assim, no outro dia você tem ali não sei quantos mil para você pagar, e aí o cliente ficou de pagar e o dinheiro não está na conta. E aí, o que você faz? Tem dia que você nem dorme, fala, meu Deus, amanhã tem quantos, por exemplo, essa semana é a folha de pagamento. Nossa folha de pagamento é altíssima hoje. Imagina 160 funcionários, você imagina quanto que é essa folha. Aí, às vezes, se um cliente deixa ali atrasa 2, 3 dias, às vezes você nem dorme, porque por mais que a gente cresceu, quando você sai do zero, é difícil você manter um dinheiro em caixa. Então, a gente tem muita dificuldade ainda, muito. Dificuldade é sempre. Até porque, gente, se a vida fosse toda florida e linda, não ia ter graça, não. Não não, ia ter não graça. mesmo, não mesmo. Não ia ter graça. Então, assim, a dificuldade sempre vai ter. Uhum, Mas o que você tem que fazer é se organizar. Hoje nós estamos no momento de organização, de implantação, equipe, né? Uma coisa assim que eu dou muita liberdade para os meus funcionários é eles terem. Eu sempre falo assim, gente, ó, eu quero que faça isso. Como? Do jeito que você achar que você tem que fazer. Do jeito que você achar que você tem que fazer. Você trazendo a solução, sendo de forma íntegra e ética, beleza. Porque você tem que dar liberdade também para o seu funcionário trabalhar sim, e fazer o que tem que ser feito. Entendeu? sim. Então, eu dou muito essa liberdade. Agora, eu cobro muito deles. Uhum, Principalmente que eles estudem, que eles progridam. E eu procuro muito, Adriana, trabalhar essa parte emocional. É igual uhum, agora, esse final de semana, eu terminei
terminei assim, tá quase terminando meu curso de coach. E aí todo mundo lá fazendo o curso de coach, aí ele falou assim, por que você está fazendo o curso de coach? É porque eu quero trabalhar a parte de inteligência emocional com os meus colaboradores, comigo e com meu filho, e com as pessoas que estão perto de mim. E eu procuro assim muito trabalhar com eles também essa parte deles estarem bem com eles mesmos, sabe? As meninas, igual agora mesmo, entrou 2 funcionárias novas, a primeira coisa que eu fiz foi dar um mês de academia para elas irem para academia, para Aham, incentivar. Porque se você não está bem com você mesmo, se você não está bem com o seu corpo, como que você vai ter um desempenho bom no seu trabalho? Então, sim, assim, algo que eu sempre estou incentivando elas, incentivando o sonho delas, sabe? Delas, assim, deles no geral, porque hoje a gente tem tanta, a metade, metade. Erro muito, meu Deus, como eu sou uma pessoa que eu erro muito, mas tenho muita humildade também de voltar e falar, não, eu errei, vamos fazer de novo. E porque é outra coisa que eu acho que no empreendedorismo que você não pode ter é ser cabeça dura. Você achar que só você sabe e ninguém mais sabe. Eu tenho muitos amigos que falam assim: "Ah, eu tenho meu negócio, só é eu e não, ninguém dá certo, eu não acho ninguém". Eu falei: "Como assim? Lógico que dá certo. Como que eu sozinha ia chegar onde eu cheguei? Não existe. Você não vai longe sozinho. Você tem que ter pessoas do seu lado te ajudando. Eu falo, e você, essas pessoas geralmente é Deus mandando anjos ali para te ajudar. Às vezes é só uma ponte, essa pessoa só te interliga em algum lugar, vai sumir da sua vida, aí aparece outros, vem outras, mas sem pessoas você não consegue chegar a lugar nenhum. exatamente. É bem isso. Relacionamentos, né? Tudo se resume em relacionamentos, né? Isso é muito legal. E você falou uma palavra, Regiane, que me lembrou uma coisa interessante também da Masterclass, que eu quero deixar registrado aqui para os meninos. Eu sempre falo que nós precisamos ser pontes na vida das pessoas e não muros, né? Porque tem muitas pessoas que se tornam um muro na vida de outras pessoas. E isso é prejudicial para essa pessoa que está se tornando um muro, porque ela fica rígida, inflexível e ela paralisa, ela fica mobilizada ali, né? Tanto para as outras pessoas. Plantar o bem, meninas, só traz o bem para a gente. É uma coisa que eu sempre tive comigo também, eu sempre levei muito isso. Se eu não posso te fazer o bem, o mal eu também não vou fazer, né? E eu vejo que isso é muito bacana. Regiane, alguém quer fazer alguma pergunta, meninas, para a Regiane? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Se quiser fazer perguntinha, pode mandar pelo chat, né, Regiane? Enquanto a gente vai respondendo, pode. Sim, pode perguntar aí que eu vou respondendo, com o maior prazer. Regiane, hum, Pode falar, Adriana. eu ia te perguntar assim, qual conselho você daria para a Regiane do passado hoje? Se você pudesse olhar para aquela menina e a Regiane de agora, você olhasse para aquela menina, sabendo de toda a sua história, que conselho você daria para ela? O que você falaria para ela? Continue, porque vai dar super certo. Sua vida vai ter muita dificuldade, mas você vai realizar todos os seus sonhos. Tem uma frase que eu amo assim, que eu sempre levo para minha vida, 2 frases, que é tudo que você desejar do fundo do seu coração, o universo conspira para que isso se realize. E a outra, que o sucesso só vem antes do trabalho missionário. E é Hum. verdade. Sem trabalho, gente, não vai ter sucesso. Não adianta. Uhum. E assim, eu falaria para ela, olha, vai, pode ir para frente que vai dar tudo certo. Sim, É sim. dessa forma aí, você está no caminho certo. É bem isso mesmo. É, realmente. E meninas, uma coisa que vocês têm que colocar sempre em mente é exatamente essa frase que a Regiane falou. Pode dizer para si mesma, continue, porque vai dar certo. Só não dá certo se você parar. Se você parar, com certeza não vai acontecer nada, mas se você persistir, Hein, Adriana, outra coisa que eu quero frisar, eu sempre assim, todo ano eu sempre tenho algo que eu quero mudar na minha vida. Isso é uma coisa que eu faço, acho que desde os meus 15 anos, eu escrevo as metas que eu tenho no ano e quero trabalhar aquilo e vou lutando até conseguir realizar. E tem mais ou menos uns 5 anos para cá que eu vinha sempre falando assim: Nossa, hoje eu tenho tudo. Eu tenho dinheiro, eu tenho um filho lindo que eu lutei muito. Meu filho foi fertilização e eu lutei muito para conseguir engravidar. Na época eu estava casada, tinha um casamento muito bom, meus pais com saúde, eu tinha tudo e um vazio muito grande dentro de mim.
uma angústia muito grande. Eu senti uma angústia, um vazio, e eu sabia que era a minha parte espiritual, que eu tinha que mudar, que eu tinha que melhorar. E eu fui buscando, buscando, mas eu não buscava da forma que tinha que fazer. Aí, o ano passado, eu determinei para minha vida: esse ano eu vou trabalhar a minha parte espiritual, porque eu sei que todo esse vazio é da parte espiritual. Então, foi quando eu queria muito, né, fazer o acampamento, acabei fazendo o acampamento da Igreja Católica, com a Adriana era serva, e foi algo que transbordou na minha vida, mudou totalmente. E hoje, um conselho que eu daria para mim mesmo, para as pessoas que estão começando, que independente do que você deseja, tenha muita fé em Deus, acredite nele, se sente amada, se sente, porque Deus, ele é o ser superior, é através dele que a gente consegue tudo. Quando eu falo assim, que vai aparecendo pessoas na sua vida, vai aparecendo coisas, situações positivas e negativas, é ele que vai fazendo tudo, ele que vai trabalhando todo esse quebra-cabeça, todo esse caminho que a gente tem que percorrer. Mas muitas vezes a gente não entende o que está acontecendo. Então, a gente tem 5 pilares muito importantes da nossa vida, mas eu acho que o principal é a espiritualidade. Esse pilar a gente tem que levar com a gente. Porque aí, quando você chega no topo, você às vezes fala assim: meu Deus, está faltando algo aqui dentro. E esse vazio é Deus. Então, é algo que é muito importante e que eu demorei um pouco para descobrir, mas como ele é maravilhoso, eu precisava passar por todo o percurso para entender que eu precisava ser dessa forma. Sim, e até o caminho, Regiane, dele ter te levado até o acampamento já estava em propósito dele, né? Tava, Sim, com certeza. estava tudo em propósito. E é tão verdadeiro isso que você está dizendo, porque hoje na psicologia a gente ainda encontra psicólogos que se colocam como céticos, que ignoram essa questão da espiritualidade. Gente, como eu tenho falado muito, e eu tenho dito muito isso nas minhas redes sociais, a Organização Mundial da Saúde hoje mudou a definição de saúde, onde ela acrescenta que, além de cuidar do corpo e da mente, você também precisa cuidar do seu espírito, né? Definição de saúde hoje. A medicina, como a doutora Camila estava falando, a Camila ela trabalha na área da medicina integrativa, que parte do princípio também de corpo, mente e espírito. Não tem como desconsiderar. E uma das coisas que eu sempre falo, porque as pessoas ainda insistem em não compreender, Regi, é que espiritualidade, gente, não tem a ver com religiosidade. Você pode trabalhar a sua espiritualidade, independente da religião que você tiver, mas que você trabalhe a sua espiritualidade. Não tem como nós negarmos hoje a presença de Deus, né? Eu também Sim. posso dar inúmeros testemunhos da minha vida de Deus agindo, sabe, ativamente. Hoje eu consigo, exatamente como a Regiane colocou, de olhar para trás e ver Deus movendo coisas na minha vida. Desde o princípio, Deus vem trabalhando e movendo. E eu tenho certeza, meninas, que Deus está agindo da mesma forma na vida de vocês. Mas para isso, vocês precisam, primeiro, parar, olhar para si, se conectar com si mesmo, trabalhar a espiritualidade de vocês para que vocês consigam tomar consciência de tudo isso que acontece ao redor. Porque o mundo, Regiane, eu falo muito, a gente tem muita informação. O mundo é muito barulhento e a gente se Muito. perde no meio disso e a gente não consegue mais ouvir a si mesmo. A gente não consegue mais entender o que realmente nos falta, a gente não consegue entender aquilo que está nos faltando. Então, é muito importante, né, esse olhar. E esse movimento, ele traz isso, ele quer provocar isso. Olhe para você, entenda que esse título, na verdade, é algo que eu já ouvi falar muito e eu sempre acreditei nisso. Não só pela beleza do nome, mas porque realmente é fascinante você ver uma mulher ali emocionalmente saudável, no caso você hoje. Eu olho para essa história e eu fico pensando assim, gente, como é fascinante de ver e ouvir essa história. E meninas, uma mulher emocionalmente fascinante é como a Camila, como a Regiane, é como eu. Não que nós somos melhores do que vocês, jamais, mas é para mostrar para vocês que tudo é possível, sim, que nós precisamos acreditar. E ser uma pessoa, uma mulher emocionalmente fascinante, é acreditar em si mesma. Porque era a única coisa que a gente tinha, né, Regiane? Era a fé A em única, gente.
Era a A única única. coisa que tinha. E outra, sabe, assim, você falando aí, eu me lembrei, a única coisa que tinha. Quando meu pai e minha mãe são pessoas muito humildes, assim. Hoje, graças a Deus, evoluíram muito, mas na época eles eram muito humildes. Principalmente eles não tiveram estudo e tal. Mas eu me lembro que meu pai sempre falava assim, tanto para mim quanto para minha irmã. Vocês estudem, estudem muito, porque é só através dos estudos que vocês vão conseguir se superar e vocês vão conseguir vencer na vida. Isso foi algo que a gente procurou fazer muito também, viu, Adriana? Porque, igual eu tô te falando, independente do seu negócio, gente, independente. Aqui, deixa eu ver aqui, a Diana falou aqui, ó, a Diana Milani, que ela falou que o sonho dela é construir a casinha ateliê, né, que é enxoval de bebê, minha casinha ateliê, que é de enxoval de bebê. É, então, enxoval de bebê ela trabalha. Trabalha com enxoval de bebê, estuda qual que é o melhor tecido, qual que é a melhor linha, porque a gente tem que entender sobre o seu negócio, você tem que ter conhecimento do que você está falando e do que você está fazendo. Então, assim, uma das coisas primordial hoje, ainda mais com essa gama de coisas que a gente tem, igual você falou de informação, hoje tudo que você entrar no Google ensina, gente, tudo, tudo, tudo mesmo. No YouTube, quantos cursos, quantos vídeos tem ali? Então, mas uma das coisas que a gente tem que ter é conhecimento, perseverança, né? E não desistir. E enfrentar tudo que tiver que enfrentar. Principalmente as pessoas negativas que vai estar ali à sua volta ali, falando que você não vai conseguir. Exatamente, é isso mesmo. O mais importante, meninas, ter fé e acreditar em si mesmo. Às vezes a gente olha para o lado e tem o famoso do e se, né? Mas e se não der certo? Você começa de novo. E se não sei o quê? Você vai buscar outro caminho. A questão é não desistir, é acreditar nos nossos sonhos. A Regiane está aí como prova disso, para mostrar para vocês, né? Outra história linda também, Regiane, que a gente vai compartilhar depois através da gravação, é a história da Thaís, né? Ai, nossa, Thaís, Né? eu sou super fã da Thaís. Sim, porque assim, a Regiane está aqui compartilhando com a gente a história dela para falar sobre essa questão da mulher no mundo dos negócios, do empreendedorismo, de buscar pelos seus sonhos, de acreditar que o seu sonho é possível. A história da Thaís foi uma busca pela cura, né? A Thaís teve um câncer, o câncer dela foi muito grave, foi muito severo, ela foi colocada numa condição tipo assim, olha, né? Só por Deus. E ela acreditou e ela buscou pelo tratamento. Ela tem uma história, um testemunho onde ela fala das químio, como que ela se colocava diante daquele processo, que é fascinante, né? Que mostra muito isso da teoria da medicina integrativa, da medicina germânica, que fala sobre o poder que nós temos quando nós conseguimos unir tudo isso, né? Corpo, mente e espírito. Nós temos A história poder, dela é maravilhosa, né? vale a pena vocês assistirem depois, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tranquilo? Meninas, eu quero agradecer vocês aí, a Jéssica, a Mavi, a Diane, muito obrigada, tá, Fabiana? Obrigada de coração. Eu estou muito feliz, mais uma vez, tá, Adriana? Quero te agradecer. Nós estamos aqui finalizando, né? Que praticamente deu horário. Uhum. Por você me dar essa oportunidade de contar a minha história, a qual eu tenho muito orgulho, gente. Eu não tenho falsa modéstia de falar, eu tenho muito orgulho mesmo, porque a gente que trabalha, que corre atrás, que luta, você tem que ter orgulho de você, você tem que ter orgulho da sua história. Então, assim, eu agradeço muito a oportunidade de você ter me convidado, e eu estou à sua disposição. Eu sempre falo, quando você puder, você pode contribuir e ajudar os outros, Deus te dá em dobro. Sim. E quanto mais você fala, mais você ensina, mais você aprende. Então, muito obrigada de coração essa oportunidade de estar aqui com você. Você é uma pessoa muito especial para mim, você sabe, para nossa família, não só para mim, você e o Jean. Vocês fazem parte dessa história. Gente, eu preciso contar isso aqui. O Jean, o marido da Adriana, ele tem um posto de gasolina. E a gente sempre abasteceu com ele e tal, durante um tempão. A gente passou por uma crise financeira. Gente, um empresário no Brasil, que ele falar que ele não passou por crise, ele não sabe o que Ele está é ser mentindo, né? empresário ainda, vou falar a verdade. E durante, assim, eu acho que teve vezes que ele ficou 3, 4 meses sem receber, porque a gente não tinha como pagar.
e ele segurando ali, e ele ajudando. Então, quando eu falo para você que na vida a gente tem anjos e pessoas que vai ajudando no degrau da nossa vida para a gente chegar até no topo, e foi tão importante para nós, né? Naquele momento, foi um momento que teve uma crise muito grande, acho que estava a crise no Brasil na época, uma crise bem difícil mesmo, e ele ajudou muito a gente, o Grupo RLS. Então, eu sou grata a tantas pessoas, se eu for falar aqui, eu vou ficar o tempo inteiro falando. Mas na vida da gente, assim, a gente tem que ter gratidão pelas pessoas que passaram pelas nossas vidas. E Com eu tenho essa imensa gratidão pelo Jean, você estende isso lá para ele, e por todas as pessoas que contribuíram para o Grupo RLS chegar onde ele chegou. com certeza. Tá? E muito obrigada a todos, gente. Obrigada de coração. Regia, eu que agradeço por você ter arrumado um tempinho. Gente, vocês estão vendo que ela nem tá na casa dela, nem tá aqui na Barra, ela tá trabalhando, e ela arrumou esse Estou no tempinho, hotel. tá no hotel. E a gente estava falando ali no particular, ela falando da energia que podia acontecer de acabar, mas que bom que deu Deus, certo, que maravilha, não Regiane. caiu. Não caiu, foi muito bom. Regiane, muito obrigada. E você sabe que com certeza eu vou contar com você sempre. Você pode contar comigo também. O ano que vem, se Deus quiser, nós vamos realizar esse movimento presencial e eu conto com você para isso. Eu Com tenho certeza, certeza que nós temos muita coisa para compartilhar. Eu acredito que todo bem que a gente faz, ele volta em dobro para nós. com certeza. E eu parto do princípio, sabe, que nós precisamos nos apoiar. Nós, que eu falo, nós mulheres, precisamos nos apoiar. Infelizmente, ainda existe mulheres que se olham com competitividade, não se sentem à vontade de ver uma outra pessoa crescendo, não fica bem quando vê alguém prosperando. Incomoda, né? Às vezes eu falo assim, quando eu vejo alguém crescendo assim, eu fico tão feliz, mas tem pessoa que se incomoda muito. Tem Aí muito. começa a querer te denigrir, falar mal de você, querer acabar com a sua imagem. Eu passei por muito isso na minha vida. Sim, eu Somente no também. começo até hoje, às vezes eu passo, sabe? Mas eu Sim. não tô nem aí. Pode falar o que quiser, porque eu sei, eu sou. Sim, mas isso que eu quero dizer para as meninas, para as mulheres, é que esse comportamento, meninas, é doentio, é disfuncional. Geralmente, o fato de você não conseguir se alegrar, de olhar para uma pessoa que está prosperando, de entender que o que você pode tirar daquilo é o aprendizado que ela teve, o exemplo que ela está te dando, e ao fato de você se sentir mal, é motivo de você buscar ajuda, de você parar para pensar. Por que que me incomoda? Eu falo isso para os meus pacientes, Regiane. Sempre que alguma coisa ou alguém estiver te incomodando, você não fica olhando para aquela pessoa. Você tem que perguntar por que que o comportamento dela É, está te atingindo. Volta sim. o olhar para você. Porque, ó, um É o exemplo. espelho, né, na verdade. Quando tá incomodando, É, na verdade, é o que tá dentro dela, né? Esse é o espelho, é sim, o dentro de você, na verdade. exatamente. Aí a gente volta lá na Camila, né? Falando da importância do autoconhecimento. Às vezes aquilo que Sim, te incomoda é uma coisa que você deseja muito, mas você não está indo em busca. O fato de você não ir em busca desse sonho, que é o que te incomoda, e a gente acaba transferindo isso para outras pessoas, para outras coisas. é, Então, mulheres, vão para cima, vamos buscar. É possível, sim. Existem sim, muitas, com né? certeza. Não é fácil, mas é possível, sim. E eu falo para vocês, grandes coisas exigem grandes lutas. E a gente tem um Deus aí que nos ajuda, que nos fortalece, né, Regiane, que Sim. ajuda muito, com certeza. Bom, Adriana, para finalizar, muito obrigada de coração. Eu estou à eu que disposição e agradeço. obrigada a todos que estão nos assistindo e que vão nos assistir ainda. E eu fiquei muito feliz em participar, tá? Eu Um também. beijo, muito obrigada de coração. Um beijo, Rei. Muito obrigada mesmo. Amém. Obrigada. Meninas, bom, então para a gente encerrar aqui, muito obrigada, meninos, pela presença de vocês. Vocês que vão estar assistindo esse encontro aqui, né, através das gravações, quero que vocês aproveitem o máximo desse conteúdo. Nós temos aí outras aulas maravilhosas que estão sendo gravadas, já foram gravadas, na verdade. Amanhã eu vou estar disponibilizando esse conteúdo para vocês e também para vocês estarem revendo esse encontro de hoje. Tem muita coisa maravilhosa. Tem a aula da Taína também, que ela fala sobre a importância sistêmica da família, que é algo maravilhoso, é muito importante assistir, vale muito a pena, porque nós somos uma totalidade.
E ao passo que você toma conhecimento disso, você consegue ter mais controle sobre a sua vida, sobre as suas necessidades, sobre tudo aquilo que você deseja, né? Então, muito obrigada pela presença de vocês aqui, muito obrigada por vocês terem tirado esse tempinho. Eu sei que o nosso horário foi cedo, mas eu também sei que, como vocês poderiam assistir, né, depois, eu também sei que a Camila tinha compromisso, Regiane tem uma vida muito corrida, mas ainda assim se dispuseram a estar aqui. A Thaís está em Cuiabá hoje, a Tainá está fazendo uma viagem internacional, mas ainda assim ela se dispôs. Nós temos pessoas de outros lugares. Então, assim, todas nós arrumamos um tempinho, né, para poder estar aqui com vocês. Tudo foi reunido com muito carinho. Assistam, reassistam e tenta tirar o melhor disso para que isso impacte a sua vida, porque essa é a nossa intenção. Tá bom, meninas? Muito obrigada. Um grande beijo. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, né? A Jéssica foi ótimo, Diana, eu que agradeço, tá? Por vocês estarem aqui, foi muito bom. Pessoal do Instagram, que eu estou transmitindo aqui, né? A nossa gravação no Zoom, também muito obrigada por vocês estarem aqui. Já passou muita gente por aqui, eu estava olhando aqui, já deu 120 pessoas que passaram aqui pelo Insta, e entrando e saindo. Foi muito bom, muito obrigada. E eu vou estar encerrando aqui no Insta, tá? E também vou estar encerrando 143 pessoas passaram aqui no Instagram. Muito bom, muito obrigada, pessoal. Essas meninas, a Camila e a Regiane, merecem esse carinho, esse prestígio, com certeza. Muito obrigada. Bom, eu vou finalizar. Vocês querem fazer alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa antes? Não? Tudo tranquilo? Ok. Bom, meninas, então, um grande beijo. Quando será o próximo? O próximo, Jéssica, vai ser presencial. Pode aguardar que o próximo vai ser um evento grandioso, vai ser um encontro aberto também, onde nós vamos organizar isso presencialmente para que a gente possa fazer essa troca de energias. E vai ter outras mulheres também, que com o presencial a gente vai poder envolver mais pessoas. Quem mora longe, quem não é daqui, que é de outros estados, que eu sei que tem muita gente de fora, nós vamos transmitir também online, ao vivo para vocês. Vai ser muito legal, porque a gente tem se falado, eu e as meninas, a gente fez um grupo, né? E a gente vem falando e trabalhando ali. Então, assim, nós estamos muito animados, porque eu acredito que um pouquinho que cada uma de nós, inclusive de vocês, que vocês puderem doar uma para a outra, nós vamos conseguir construir um mundo melhor. E eu falo para vocês, nada melhor do que mulheres, nós cuidarmos uma das outras, porque na realidade somos nós que cuidamos de tudo, né? Quantas famílias têm a base ali uma mulher? Quantas famílias são mantidas e sustentadas por uma mulher, né? E eu não falo isso na questão financeira, não, eu falo isso nas questões de família mesmo. Tem famílias que enfrentam dificuldades que geralmente é uma mulher que está ali segurando, que está ali motivando, que está ali dando força, pedindo para não desistir, como foi o caso da mãe da Regiane, pedindo para ela não desistir, e ela foi, perseverou e chegou aonde ela chegou, né? Bom, muito obrigada. Boa noite, bom descanso, que Deus abençoe todas vocês e muita gratidão por vocês estarem aqui, tá? Diana, Fabiana, tem uma aqui que está escrito só iPhone, que eu não sei quem é, mas muito obrigada pela sua presença. Gisélia, Jéssica, Amave, muito obrigada, meninas. Outras já saíram também. Um grande beijo no coração de vocês, tá bom? Tchau. Até o nosso próximo encontro.